saudável. Vai nessa. Estudar filosofia. Mas da onde? E tudo isso por causa do quê? Por causa das tentações. Mas o que são as tentações? A questão da tentação, né, é aquele momento antes do pecado. Né? É aquele entre o já e o ainda não. Né? Você tem vontade de fazer o que está errado, mas você fica refletindo sobre aquilo que você vai fazer. Né? Vai refletir antes de fazer. E às vezes isso assim é muito rápido, né? Fazer o não correto é tão comum em nossa vida que raramente paramos para pensar de onde esses impulsos vêm e quais as reais consequências que eles têm na nossa vida. Por sua vez, esse assunto não é nada recente. Muitos filósofos passaram anos estudando nossas tentações. Um exemplo clássico é Freud, que no alvorecer do século XX já tinha suas teorias muito difundidas. Ele contra-julgou a teoria cartesiana, que afirmava que o homem era um ser completamente racional. Ele afirmou também que nós tínhamos o inconsciente dentro de nós, e que esse inconsciente nós não poderíamos controlar, e que ele nos influenciava a fazer coisas que nem nós tínhamos consciência. Olá, meu nome é Shana, eu sou psicóloga formada pela PUC, trabalho na área de recursos humanos e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a relação entre o nosso inconsciente e os desejos baseado na teoria de Freud. Então, para introduzir o assunto, eu gostaria de falar um pouco sobre o id, o ego e o superego, que são as três divisões do nosso inconsciente segundo essa teoria. O id, então, é a nossa principal fonte de prazer, né? Segundo Freud, o id seria quase como uma criança quando nasce, né? Ela tem suas necessidades fisiológicas que precisam ser supridas, então ele só pensa em obter prazer sem avaliar as consequências que isso pode trazer. Já a criança, quando começa a crescer e entender um pouco mais sobre as regras da sociedade, ela começa a perceber que existem normas e a moral, né? E que isso então é a instância psíquica chamada de superego. Já o ego está no meio dessas duas instâncias e tem a capacidade e a missão, na realidade, de escolher entre o que vai prevalecer, se é a vontade do id ou do superego. Pois bem, mas muitas vezes a gente acaba fazendo escolhas em excesso, ou seja, escolhendo mais pelo id ou mais pelo superego. E tudo que é em excesso, muitas vezes é prejudicial. Então, o fato de, por exemplo, eu escolher sempre pelo id, né? Então, toda vez que eu tenho algum estímulo externo para que eu possa sentir prazer, eu vou lá e digo sim para aquele estímulo. Isso pode acarretar muita angústia, muita vergonha, porque eu vou estar sendo julgada pela sociedade, né? Pela questão moral e pela necessidade que eu tenho também de me sentir aceita pela sociedade. Do contrário, também é bastante prejudicial, porque se toda vez que eu tenho algum estímulo externo para que eu vá suprir esse estímulo com prazer e eu digo não, eu vou sentir muitas vezes tristeza. É quase como na relação freudiana ele fala da questão de um caldeirão, né? Que a gente reprime muito os nossos desejos, né? E em algum momento ele tem que dar vazão, porque muitas vezes o prazer está muito vinculado à questão da necessidade fisiológica do ser humano, né? Não só fisiológica como psíquica também. Então, por isso que muitas vezes a gente tenta controlar os nossos impulsos, mas não consegue, né? Porque quando ele é reprimido o tempo todo, chega uma hora que ele estoura. O id é o nosso diabinho, que sempre quer ceder às nossas tentações em busca do prazer. Já o superego é o nosso anjinho, que busca fazer o que é certo, o que é ético, moralmente correto. O ego somos nós, que estamos no meio desse fogo cruzado para ver quem vence essa batalha. Segundo a concepção intelectualista, apenas cedemos às tentações por falta de conhecimento, mas podemos provar que isso não é verdade. Alimentação diariamente de terra, como qualquer outra pessoa. Adoro Coca-Cola. Se me oferecer um suco, uma Coca-Cola, eu sempre vou tomar Coca-Cola. Mas você sabe que o suco faz melhor. Sim. Mas todos passam por tentações?
Na verdade, eu acho que todas as pessoas elas passam por tentações todos os dias. Até os pastores? E eu creio assim que nós, por trabalharmos na questão da igreja, né, principalmente assim na questão religiosa, a gente passa pelas mesmas tentações que todas as outras pessoas, né? Na real, a gente tem que entender que muitas vezes as tentações são como uma fuga da nossa realidade, algo diferente pra gente fazer no nosso cotidiano. Afinal, o que a maioria das pessoas faz todos os dias, em toda a sua vida? Trabalhar. Todos os dias nós fazemos 3 coisas: trabalhamos, comemos e dormimos. Ok? Então observa, a dimensão do trabalho, o trabalho é uma coisa que sempre acontece no coletivo e ele sempre está numa dimensão de conflito. Conflito porque que é tenso. O trabalho não dá prazer. O trabalho nunca dá prazer. O trabalho dá prazer quando ele acaba. O trabalho é extremamente interessante e dá prazer quando tu olha o que tu fez e tu contempla que a coisa feita foi boa. Agora, enquanto tu está fazendo, ele é tenso. Tu está correndo o risco de errar. Tu está correndo o risco de não acertar, tu está correndo o risco de desperdiçar. Então, o que eu quero que tu perceba, nós estamos na vida sempre trabalhando. E aí então vem 2 momentos. Oxalá o momento de comer seja não conflitivo. Portanto, se não é conflito, é prazeroso. O momento de dormir, se não é conflito, ele tem que ser prazeroso. Outro fator importante é que a gente tem as tentações, sofre as tentações para adquirir prazer. E segundo a teoria hedonista, todas as pessoas passam a vida inteira atrás do prazer. Mas e por quê? Do viver, do estar em vigília, que é o mundo do trabalho, é tu estares te havendo com conflitos. E de vez em quando, dentro da própria vigília, quando tu vê a coisa não conflitiva acontecer, isso seria o prazer. Então, o que é o prazer? O prazer é tu estares numa situação em que não tem conflito. O conflito cai. Há uma queda de tensão. A queda de tensão é o prazer. Ok? E o que a gente mais quer é que a tensão seja zero. Ora, tensão zero, nós conseguimos de que jeito? Bom, sempre se consegue, quando se consegue, é numa situação particularíssima, que é estar com o outro. Então, o que eu estou sempre buscando? Eu estou sempre tentando buscar uma relação que seja, dentro de uma relação que não seja conflitiva. Se ela não está sendo conflitiva, necessariamente ela está sendo prazerosa. Tá? Então, moral da história. O que a gente busca? Suspender o conflito. Por isso que a gente busca o prazer. Então, estão certos os hedonistas. Estão certos eles no princípio do prazer, que, segundo Freud, é o princípio do prazer em oposição ao que ele vai chamar do princípio da realidade. Tá? Então, o que podemos afirmar? Tem, dentro da estrutura do humano, entendendo a condição do humano, uma busca de suspender o conflito. Para quem não entendeu nada do que esse trabalho super complicado diz, a gente quis mostrar um pouco que as tentações estão onipresentes em nossa vida. Que elas muitas vezes não trazem efeitos tão agradáveis ou propícios para nossa vida. Como, por exemplo, uns quilinhos a mais na balança, parar no hospital por exceder um pouquinho na bebida, um cartão de crédito estourado e tantos outros exemplos que todos nós conhecemos e que já são normais em nosso cotidiano. Na verdade,
o que às vezes procuramos nas tentações são um escape da nossa rotina, um caminho para felicidade momentânea. E diferente do que muitos filósofos pensavam, que se uma pessoa nascesse fraca e não conseguisse se controlar, ela ia ser assim pro resto da vida, hoje a gente sabe que não é. Que se a gente traçar metas e tentar realmente seguir elas, a gente consegue mudar, a gente consegue se controlar perante isso. É claro que a gente não tem que sempre seguir na linha, às vezes dá pra dar uma escapadinha, mas a gente precisa manter o equilíbrio pra poder conseguir viver uma vida melhor. Mas no geral, relaxa. Vai, acho que eu tô precisando emagrecer. Bem. Vamos tomar um sorvete? Tá. Tchau!